Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Renata Ochoa. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do 6º ano de Língua Portuguesa, texto 13, do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a lenda indígena, que pertence ao campo artístico-literário. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF 69 LP 44 e a EF 69 LP 49, e os descritores são os D10 e o D11. As habilidades em destaque se referem à inferência da presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas, e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção, e ao interesse e envolvimento pela leitura de livros de literatura e por outras produções culturais do campo e receptivo a textos que rompam com seu universo de expectativas, que representem um desafio em relação às suas possibilidades atuais e suas experiências anteriores de leitura, apoiando-se em marcas linguísticas, em seu conhecimento sobre os gêneros e a temática. Os descritores se relacionam com a identificação do conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa, e com o estabelecimento da relação causa-consequência entre partes e elementos do texto. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação, em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente imagens de fatos relacionados a lendas indígenas e uma caixa. Esses materiais serão necessários para a realização de uma atividade lúdica, que ativará os conhecimentos prévios dos alunos sobre o gênero textual que será estudado. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante o momento de apreciação das imagens, observem quais alunos participam espontaneamente e incentivem aqueles que não fizerem. As explanações feitas pelos alunos durante esse momento possibilitará que vocês observem qual nível de conhecimento prévio eles apresentam sobre o gênero textual lenda indígena. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 1. Como a proposta para a resolução das questões 2 e 3 é coletiva, aproveitem para proporcionar aos alunos um momento rico em troca de ideias.
Após a leitura da superdica apresentada na questão 4, caso os alunos ainda demonstrem dúvidas sobre qual gênero textual será estudado, citem outras dicas para que eles consigam chegar à resposta correta. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela, destaca-se o trabalho com a compreensão literal, vocabulário, funcionalidade e estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente fantoches de figuras humanas que representem os personagens que aparecem no texto apresentado na questão 1 e outros elementos que desejarem. Esses materiais serão utilizados durante a leitura do texto para proporcionar aos alunos uma experiência de apreciação da história. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução da questão 2 é coletiva e é sobre as características do gênero textual lenda indígena, aproveitem para relembrar os alunos sobre a estrutura e elementos da narrativa. Durante esse momento, observem quais alunos participam espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. As explanações feitas pelos alunos no compartilhamento das respostas possibilitará que vocês observem qual nível de compreensão eles obtiveram sobre o texto lido. A proposta para a resolução da questão 3 é individual. Elucidem as dúvidas e corrijam-na coletivamente como solicitado na questão 4, promovendo um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem a atividade realizando a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, conforme sugerido nas orientações. Realizem a leitura com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Atentem-se para a realização da proposta de atividade descrita na observação. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, Eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Sugerimos que vocês auxiliem os alunos na encenação da lenda indígena. A dramatização na sala de aula tem como finalidade buscar a participação, o convívio social, além do crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. Para a proposta de leitura compartilhada do texto apresentado na questão 1, incentivem que os alunos se voluntariem espontaneamente, mas caso isso não aconteça, indiquem a leitura de um parágrafo para cada aluno, oportunizando assim que a maioria da turma participe. Aproveitem para observar o nível de fluência leitora dos alunos que participarem desse momento. A proposta para a resolução da questão 2 é individual. Durante o compartilhamento das respostas, promovam um momento rico em troca de ideias, elucidando as dúvidas dos alunos com relação aos elementos da narrativa. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta de resolução da questão 3 é coletiva, aproveitem para observar quais alunos se expressam espontaneamente e quais apresentam maiores dificuldades e realizem as intervenções que julgarem necessárias. A proposta da questão 4 é que os alunos façam uma ilustração representando a história lida. Aproveitem para observar as habilidades artísticas deles e exaltá-las, para que se sintam mais motivados. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto.
Professoras e professores, as atividades propostas no momento Produzindo Texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento Compreendendo o Texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa. Depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão a autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, Eu Planejo o Texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento Compreendendo o Texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente livros de lendas indígenas e um equipamento multimídia para exibição de vídeos de lendas. Esses materiais serão importantes para subsidiar os alunos no planejamento do texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a exibição dos vídeos e leitura das lendas, é importante chamar a atenção dos alunos para identificarem os elementos narrativos de cada história. Incentivem os alunos a realizarem o preenchimento da tabela do planejamento de forma autônoma, mas fiquem atentos, sobretudo aqueles que demonstrarem maiores dificuldades, e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, Eu Escrevo o Texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente dicionários, uma caixa de som, músicas indígenas e sons da natureza. Os dicionários serão utilizados pelos alunos como fonte de pesquisa e as músicas servirão de inspiração para a escrita dos textos. Vocês podem também destacar a importância da valorização dos povos indígenas, que foram os primeiros habitantes do território brasileiro e que muito contribuíram para a cultura do país. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, por se tratar de um gênero textual que possivelmente os alunos não tenham muitas experiências de escrita dele, se faz necessário que vocês, professores, fiquem atentos e apoiem os alunos durante a produção textual, objetivando que eles possam atender aos requisitos básicos da escrita do gênero textual lenda indígena. A sugestão para a escrita de bilhetinhos com algumas observações de ajustes no texto de cada aluno é importante, pois ao intervir diretamente nos textos deles e orientá-los com sugestões, vocês os auxiliam e contribuem para que se tornem produtores de textos competentes. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução da questão 1 é em duplas. Destaquem para os alunos que o trabalho em duplas é uma oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e pontos de vista. Na questão 2, foi proposto aos alunos uma autoavaliação. A autoavaliação da produção escrita é, para o aluno, o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem.
Essa ação é importante na formação de leitores e escritores autônomos, pois possibilita desde cedo o exercício de um olhar crítico na avaliação de suas próprias produções. Para os professores, é o momento de perceber como os alunos vivenciaram o processo e de planejar novos direcionamentos interventivos para as suas turmas. Essa observação subsidiará, inclusive, o preenchimento da ficha de acompanhamento. Valorizem essa etapa. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo de análise linguística. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 13. Até o próximo vídeo!